dia de batismo e há 2000 anos atrás, Jesus, a quem a maioria de nós aqui segue, ele deixou uma ordem para os seus discípulos. E essa ordem foi o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E vocês sabem que logo depois desse episódio, Jesus foi levado aos céus. E os discípulos, eles obedeceram essa ordem. Em Atos, capítulo número 2, versículo 37, depois de Pedro ter feito um discurso em Jerusalém, a multidão que estava ouvindo, quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração, perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Sabe quantos foram batizados naquela ocasião? Diz logo aqui abaixo, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas naquela ocasião. Eles cumpriram aquela ordem de Jesus. E pela graça e misericórdia de Deus, nós como igreja também estamos cumprindo. Estamos aqui com esses irmãos e irmãs que publicamente estão dizendo que são discípulos de Jesus. E eu queria no primeiro momento pedir que cada um dissesse o seu nome. E depois nós vamos ouvir alguns testemunhos de como alguns conheceram a Jesus. Isaura, Kátia, Gabriele, João, Tamara, Lucas, Thiago, Natália, Laura, Sara. Eu pedi para dizer o nome com sobrenome, mas deu, né? Deu para entender, né, o nome de cada um. Eu só queria estar lembrando, que a gente pudesse estar lembrando da Kátia, que é a segunda de lá para cá, que ela muito gostaria de que seu esposo estivesse aqui, e seu filhinho está doente, né? E não pode estar, está cuidando do seu filhinho em casa. Vamos orar por ela, pela sua família, pelo seu esposo e pelo seu filhinho. Agora nós queremos estar ouvindo de algumas pessoas aqui, pelo menos, de como conheceram a Jesus. Eu nasci num lar cristão e não é só por causa que eu nasci num lar cristão que eu sou cristão. Então, antes de me converter, eu era muito mentiroso quando eu era pequeno. Eu não obedecia meus pais e um dia meus pais sempre iam me ensinando, mas tipo, eu achava que era uma historinha de criança, mas depois disso eu reconheci que Jesus morreu por mim e ressuscitou, e daí eu aceitei Jesus Cristo. E depois disso eu parei de mentir, comecei a obedecer meus pais, e meus pais mesmo percebem que eu mudei muito na minha vida. E tenho aqui no meu lado um milagre de Deus. Nós como igreja temos acompanhado a vida dela desde pequena, e ela também vai querer falar de como ela conheceu a Jesus. Eu nasci numa família cristã e minha mãe é de Recife e meu pai da Alemanha. Então eu não tinha parentes aqui, nem avós, nem nada. Daí eu tinha avós emprestados, o Opemílio e a Uma Flora. Eu ia sempre na casa deles, era bem legal. Daí, quando eu tinha 4 anos, o Opemílio faleceu. Eu fiquei muito triste e tal, porque era muito legal ir na casa deles e tal. E daí eu perguntei pra minha mãe pra onde o Opemílio ia ir. E daí minha mãe contou a história, que ele ia ir pro céu, que Jesus morreu na cruz por nós. E daí quando foi de noite, eu fui dormir, daí eu chamei minha mamãe e falei que eu queria aceitar Jesus. Daí eu orei com ela e eu sei que um dia eu vou ir pro céu e vou encontrar o Opemílio e a Uma Flora também. Como eu era muito pequena, não aconteceu uma grande mudança na minha vida. Mas quando eu tinha 8 anos, eu fui diagnosticada com câncer e foi um tempo bem difícil para mim.
mas eu recebi muita ajuda e eu sempre soube que Deus sempre estava do meu lado. Depois de 2 anos bem difíceis, Deus fez um milagre na minha vida e agora eu estou bem de saúde e posso estar aqui hoje. Glória a Deus por tudo isso. Quero também estar ouvindo um pouco a história do Tiago, um jovem que tem participado do grupo de jovens, como ele conheceu Jesus, como ele nos conheceu aqui. Bom, eu era católico, né? Conheci a Cristo na Igreja Católica, mas eu não seguia todos os princípios da Bíblia, vivia a vida do jeito que eu queria, fazia tudo como dava na telha. Eu não dedicava quase nada da minha vida para Ele e realmente não tinha entregado de forma sincera a minha vida a Ele. De uns tempos para cá, Cristo tem me convidado através de várias pessoas para me converter e tal. E no meio dessa caminhada aí eu conheci uma menina, a gente chegou a morar junto um tempo e eu tinha explicado para ela que eu gostaria de viver uma vida cristã, que eu queria seguir os princípios da Bíblia, ensinar meus filhos nas leis de Deus e tal, mas eu mesmo não era um exemplo para essa menina, mas Deus já estava mudando meu coração, já estava transformando o meu ser, e chegou um momento em que a gente acabou entrando num conflito muito grande, porque ela não, apesar de eu ter conhecido ela na igreja, ela não queria seguir a Cristo da mesma forma que eu, e foi uma decisão muito difícil. A gente chorou muito, conversou muito, falei com alguns pastores que eu conhecia na época, não eram da Conde, e a decisão foi de realmente a gente terminar o nosso relacionamento. Então, nesse momento, depois desse fim do relacionamento, eu tive uma noite assim meio de perder as estribeiras. Eu fui pra night mesmo, queria cair na gandaia, e aí eu na volta encontrei alguns amigos que eram da igreja luterana, e naquele momento eu estava bastante embriagado, assim, não chegava a estar caindo, mas eu estava bastante embriagado, e naquele momento Deus me confrontou, assim, tipo, pô, tu largou a guria e vai pra night achar que é isso aí que tu quer pra ti, sabe, tipo. E aí naquele momento ali, naquele momento eu cheguei em casa, eu conversei com aqueles amigos que eu tinha na igreja luterana. Na verdade eles foram um exemplo negativo pra mim, porque eles meio que me instigaram a seguir algo diferente, assim. Não, vamos lá, vamos achar outra guria pra ti direto, assim, sabe? E eu cheguei naquela noite, eu chorei muito, eu orei a Deus muito, entreguei minha vida a Ele. E daquele dia em diante, muita coisa mudou na minha vida. Eu conversei com uma amiga minha, eu acho que ela está aqui hoje, que ela me indicou aqui a Conde para vir. E eu passei a vir na Conde, eu cheguei no Up Life e eu gostei muito, passei a ouvir os cultos da Conde, também me aproximei, gostei muito e acabei decidindo então seguir a Jesus através da Conde. Na Conde servia a Jesus, e a partir de agora então o que mudou na minha vida foi que eu tenho buscado mais, eu tenho orado mais, conversado com Ele, todas as noites eu oro, eu tenho lido muitos livros cristãos para entender o que Deus quer de mim, o que Deus quer que eu faça para Ele, né, para a glória dEle, e eu, com a ajuda de Cristo, eu vou conseguir cumprir o meu papel, cumprir minhas agora me perdi, o meu papel para com Ele. Também nós temos aqui uma família, que é o João, a Tamara,
E a Gabriela, a gente já conhece há algum tempo, né? Já tem vindo, acho que pelo menos uns 2 anos. E o João vai nos falar 8 anos. Eu falei pelo menos 2, eu errei, né? E o João também vai nos falar de como ele conheceu a Jesus. Quando a Gabriela nasceu, nós estávamos assim afastados de qualquer envolvimento de igreja, não estávamos frequentando nada. Nascemos num lar cristão, nos encontramos na igreja, onde a gente aprendeu a temer a Deus, né? Mas eu não caminhava com essa proximidade que eu tenho hoje de Cristo. Eu sou um cidadão um tanto quanto explosivo, né? Minhas explosões sempre foram no passado até relativamente recente, fortes, né? Isso é uma marca minha que eu luto muito. E eu também tinha sempre muita intranquilidade com a incerteza da vida, contas a pagar, isso eu tirava o sono, me deixava perturbado, me deixava atucanado. Nós conhecemos a família do Paulo e da Annelise e ao longo do tempo acabamos vindo frequentar a igreja. A Gabriele começou no Conde, assim, o primeiro ano foi bem faltoso, vamos dizer assim, ela faltava bastante e tal. No outro ano começou a vir mais, ela já está hoje inserida na igreja. Nesse período, participando da igreja, do culto, ou de alguns grupos, volta e meia eu ouvia testemunhos de pessoas que entregavam a vida a Deus, a Jesus, e de quanto isso era bom, né? Ao longo do tempo, eu fui vendo que também a minha vida sempre foi abençoada. Eu sempre tive, mesmo sem notar e sem ter isso claro na minha vida, sem enxergar com os meus olhos, mas olhando para trás eu vi que sempre Deus me amparou, me cuidou. Ele sempre semeou uma semente de relação próxima entre eu e ele. Eu é que nunca dei a mão para ele, né? Tive um infarto, foi na minha recuperação do infarto que eu conheci a Annelise na pracinha do condomínio. Apesar da gravidade do infarto, tudo deu certo, eu tenho certeza que isso foi obra de Deus. E ao longo do tempo, ouvindo esses testemunhos, concluindo da forma como nós íamos sendo cuidados por Deus, eu resolvi num culto, num momento de oração aqui, fazer uma entrega minha para Jesus, né? Por entender que Ele é o meu Salvador, Ele deu a vida dele por mim para garantir os meus pecados, a certeza do perdão que eu vou ter com Ele. E à noite, depois em casa, eu repeti, né? Sem muito entusiasmo da igreja, mas com a certeza comigo que era Jesus que eu queria, Ele como meu Salvador. Eu achei que ia ter fogos de artifício, que a minha conta bancária no outro dia ia ficar legal, que não ia mais ter probleminha nenhum. Nada disso aconteceu, né? O que aconteceu na realidade, a vida continuou. Eu ao longo do tempo, muito devagar, né? Tenho orado muito e até tenho pedido muito, né? Para eu ser mais tranquilo, né? Acho que eu tenho melhorado um pouco, né? Tamara que pode dizer se a bronca está muito grande, mas não tem gradualmente, eu acho que eu tenho conseguido andar melhor. Isso é obra de Deus, né? Eu tenho pedido muito, não tenho a mansidão que um cristão exemplar deveria ter, né? Eu tenho muito a caminhar ainda, mas tenho certeza que Jesus me ajuda e que eu vou chegar aonde eu preciso. Outra coisa que eu não sofro mais é com essas torturas do mundo normal. Eu tenho contas a pagar, tenho questões de compromisso a resolver, mas não tira mais o sono. Eventualmente eu erro em tentar resolver por minha conta, fico atucanado, fico nervoso, mas depois eu me lembro, isso não vai resolver nada. E daí, nesses momentos, entrego para Jesus e peço que Ele me dê um caminho, me dê um auxílio, né? Em momentos de crise financeira, pedir que Ele me desse um trabalho a mais hora extra no serviço, de modo que eu pudesse trabalhar mais e pagar, qualquer coisa assim. E eu aprendi a entregar
as coisas na mão de Deus. Isso tem sido muito mais tranquilo, não sento mais sozinho na área da minha casa a chorar porque a vida está difícil. Não, eu sei que Deus vai me amparar, que de uma forma ou de outra a vida vai seguir com boa tranquilidade. O ano passado eu tive uma operação forte, né, operei o coração de novo, e alguns acompanharam, o Roger acompanhou bem de perto, alguns amigos também, Annelise, Paulo. Na véspera da operação, eu e a Tamara no quarto lá, domingo à tardinha, conversando. Aí a Tamara veio para casa porque tinha que cuidar da Gabriela e tal, e eu operava no outro dia às 7h30 da manhã. E eu tinha assim, um receio, um temor sobre a operação. O Cláudio Tober e a Beate também andaram com a gente, sabe como é que a coisa estava. Eu tinha um certo receio e naquele momento sozinho eu comecei a me apavorar com a possibilidade de abrir o peito, mexer no coração, tirar a circulação, assim, os temores normais, né? Daí, lá pelas tantas, me deu um clique, assim, creio que o Espírito Santo que me deu um puxão de orelha, e eu entendi que eu não ia agregar nada na minha vida, não ia mudar nada na operação, eu ficar nervoso ou não, mas que Jesus podia resolver isso, e que se eu tinha medo da operação e se fosse para acontecer, ela ia acontecer. Se não fosse para acontecer, Deus ia providenciar alguma forma dela não acontecer, risco eu não ia correr. Foi essa conversa, eu entreguei a operação, né, que é a solução do meu problema na mão de Deus, e dali por diante isso aí foi me tranquilizando naquele momento, no final da tarde. Aí eu costumo dizer que é dos atendimentos, me vanglorio disso, né, não por vaidade nem nada, mas de um dos atendimentos mais imediatos que Deus deu, que eu conheço, que assim, em coisa de meia hora, o médico que não era para estar lá, só ia me ver no outro dia, apareceu, passou lá, bateu um papo comigo e disse: eu vim aqui no hospital, resolvi falar contigo e tal, estava muito nervoso. Daí eu perguntei para ele: mas doutor, realmente é preciso essa operação? Muito necessário, tudo bem. Aí saiu. E eu entendi, o que me tranquilizou na realidade não foram as palavras do médico, mas sim a certeza que Deus tinha mandado ele lá para me mostrar que ele tinha me ouvido e que ele estava no comando, que ele estava controlando as coisas e que tudo ia acontecer da forma como tinha que ser, que ele estava controlando isso aí. Então assim, eu tenho aprendido a fazer, eu tenho orado muito para ser menos brigão, menos irritadiço, né? E também tenho conseguido entregar meu sucesso, a minha felicidade, eventualmente as dificuldades também na mão de Deus, né? A alegria da Gabriela, ter a Tamara como esposa, muitos amigos meus também eu lembro de te agradecer, mas assim, de ter Deus como companheiro, Jesus como companheiro no momento de alegria, de tristeza, de sucesso, de dificuldade. Isso é o que tem mudado na minha vida. Antes de nós sairmos para o batismo, nós gostaríamos de estar orando. Amado Deus, muito obrigado pelo seu grande amor para conosco. Muito obrigado porque o Senhor mandou Jesus ao mundo, que morreu na cruz, ressuscitou. E obrigado porque nós temos o perdão dos nossos pecados, porque um dia Jesus deu a sua vida por nós. E nós queremos estar agradecendo porque nós podemos ver aqui mais 10 irmãos que estão publicamente dizendo perante a igreja que querem seguir firmemente a Jesus. Pedimos que o Senhor guarde e proteja cada um, para que eles possam se manter fiéis ao Senhor, pois o Senhor é fiel em tudo. Guarde, Senhor, nós também nesse momento de gratidão que temos ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Boa noite, gente. Essa é a Gabriele, filha do João, que deu testemunho agora. Ela tem estado conosco seguindo Jesus já há algum tempo. Nós sabemos disso, nós estudamos juntos. Deixa eu ouvir, deixa o pessoal te ouvir também. Senhor Jesus é seu único Senhor e Salvador. Baseado então no seu testemunho, Gabriele, que está feito no teu Pai, teu Filho e do Espírito Santo.
mãe para falar como é que tem sido a caminhada dela com Jesus. Bom, Natália, seja amada, somos muito gratos a Deus pela sua vida e muito feliz por caminhar, por Deus ter feito a sua vida e a sua caminhada com Jesus e sabemos que colocou Jesus no primeiro lugar da sua vida. Mas para que todos saibam, quero te perguntar, confia em Jesus com seu mistério salvador, salvador? Sim. Então, pode ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tamara, esposa do João, mãe da Gabriela, e já tinha ouvido falar de Jesus até que mas foi aqui, principalmente por meio do testemunho da igreja que ela pôde conhecer Jesus. Eu não me feliz porque a mulher da verdade, há 10 anos, né? E eu represento ela mesmo, na família dele. Realmente, ela tem crescido, mudado um testemunho que Jesus está no coração dela. E essa está uma felicidade, a família do Antônio. Então, em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, muito feliz da sua mão. Desde a verdade, ela e o esposo têm sido acompanhados no projeto pela Kenia. A gente tem tido muitas conversas, grupos pequenos e tudo mais, e sem mais delongas, como diz o gaúcho, a pergunta é se Jesus Cristo é de fato o teu único e suficiente Salvador. Com certeza. Então, diante do teu testemunho, diante das tuas palavras, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, os pais estão aqui, andam perto de Lucas e tem muito mais a dizer do que eu. Então, está contigo, Lucas. Realmente é uma grande alegria, né? Para ajudar o próprio filho. E, Lucas, você tem essa certeza, né? Você crê realmente no Senhor Jesus como teu único Salvador? Sim. Porque a gente realmente tem visto uma transformação na vida de família, e que Deus te abençoe. Legal. Então, Lucas, eu te batizo no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Gente, essa é a Laura, para quem não conhece, da Cláudia, a mãe da Laura. Vou deixar ela explicar um pouquinho melhor. E depois também um projeto de batizar, a gente tem conversado com muitas coisas, a gente tem visto em casa a sua mudança, seu amor por Jesus. Então, mediante na igreja, eu queria te perguntar se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sim. Então, mediante a sua adoração pública,
Batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conhecer, a respeitar e amar. Eles nos comoveram hoje decidindo batizar toda a família juntos. O marido, o pai, a Tamara e a Graciela também, Gabriela. Nós nos alegramos muito com isso. Eu tenho visto no João transformação na vida dele. Eu tenho visto que o João tem visto que Jesus tem dado esperança para ele e tem sido testemunho do que Jesus tem feito na vida dele. Frutos do trabalho que Paulo, a Nelise, tem feito lá no condomínio, né? Costumeiro já convidado para vir aqui para a igreja e tal. E nós somos muito gratos a Deus por isso. E eu quero perguntar, João, se tu confirma tua fé no Senhor Jesus como teu único Senhor e Salvador. Confirma? Com certeza. Então, quero te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Casal missionário e um casal que já poderia escrever um livro por tudo que eles já viveram na vida deles com a doença dessa pequena aqui. Quero passar a palavra para vocês e terão o privilégio de batizar o filho de vocês. Bom? Sara, todos nós estamos aqui no teu testemunho, também convivemos muito juntos, né? A tua história, muito obrigado, muito bom ver essa nossa testemunha, esse tema. E eu quero perguntar também, Sara, você crê que Jesus é o único Senhor e Salvador? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Basília acompanha a Isaura tem uma conversão, a forma como ela encontrou Jesus e as transformações que Jesus fez na vida dela foram impactantes. Eu tenho sido prova disso. O marido sentado ali, apreciando esse momento, Deus abençoe você. O pai também, ó, que bom, bem-vindo, ó, está lá o pai. Que bom. Isaura, tem sido uma alegria imensa caminhar contigo e ver o que Jesus tem feito na tua vida. Mas eu gostaria de perguntar para ti mais uma vez. Você confirma que Jesus é o único Senhor e Salvador na tua vida? Sim, confirmo. Baseado nisso que você falou, que eu te batizo em nome do